e gira, 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 né? E se mexe para todos os lados. Requer, assim, muita determinação para que possamos, cada um de nós, estar aqui com todas as demandas e compromissos e imprevistos que surgem no Sansara. Então, na última hora sempre aparecem muitas coisas e, e requer assim muita determinação, muito foco, né? Querer estar aqui, tanto no online como também no presencial. Então, agradecendo o bom mérito de todos e de todas, e possamos nos encontrar, nos reunir, e com essa motivação, que é uma motivação não comum, é uma motivação incomum, uma motivação de crescer internamente, crescimento interno, né? De realmente reconhecer que o caminho da liberação do sofrimento é um caminho interno, não é um caminho externo. Então, isso é de grande mérito já e de muita sabedoria. Nós estamos buscando é, aspectos externos que nos trazem a felicidade autêntica, mas já reconhecemos que a felicidade autêntica está dentro de nós. E queremos saber como ter acesso a essa felicidade autêntica. Queremos aprender esse caminho. Então, a intenção do nosso encontro, do nosso curso, é aprender a meditar, primeiro passo, né? Aprender a conhecer esse caminho interno que nos leva, nos conecta com essa ponte suprema de paz e felicidade. Já entendemos que a paz e felicidade não é o marido ou filho, é as férias, os lugares, o dinheiro, as posses, as honras, os status. Já vimos que tudo isso, ó, olha a Assembleia, pessoas maduras, aqui não tem nenhuma criança ainda vislumbrada com a matéria. Todos aqui já estamos um pouco decepcionados do que nos vendem como felicidade externa, o material, conquistas externas. Então, isso também é uma assembleia já qualificada, uma assembleia amadurecida, uma assembleia que já reconhece os caminhos internos como verdadeiros caminhos. E que tem essa determinação de querer realmente aprender como ter acesso a, a essa fonte suprema que é incessante, inesgotável e que está dentro de nós. Então é o mais fácil e é o mais perto. Mas devido a essa confusão produzida pela ignorância, e desde que nascemos nos colocam que a felicidade está aqui no doce, está aqui no sorvete, está aqui no brinquedo, está aqui fora. Então, o que é mais fácil e mais perto se tornou mais difícil e mais complicado. Então, temos que nos descomplicar um pouco, temos que aprender a descansar, aprender a soltar todos esses conceitos, todas essas ideias que nós compramos, ou que foram colocadas dentro de nós, todos esses programas. Mas também, se nascemos nesse mundo onde somos programados para ter uma visão externa, é porque também existe a causa interna da nossa ignorância que nos atrai o externo. Então, já vimos de outras experiências de evolução que faz com que tenhamos que amadurecer num processo de evolução nesse mundo externo. Estamos aqui para nos libertar desse mundo externo que é o samsara, no vocabulário budista, né? Nos libertar dessa visão equivocada de que a felicidade é uma conquista externa. Então, não é tão fácil, apesar de ser o mais fácil, porque estamos muito condicionados, muito fixados, muito habituados a buscar a felicidade no bolo, a buscar a felicidade na festa, é a festa de aniversário, é a festa de Natal, é toda essa experiência externa. Então, desprogramar a nossa mente e reprogramar a nossa mente requer um trabalho. E é um trabalho de consistência. Então, é um trabalho contínuo. E para isso requer um compromisso. É o compromisso de treinar a nossa mente. Então, vamos a treinar a nossa mente. Isso requer um compromisso de prática formal, onde temos que nos comprometer a meditar todos os dias. É a prática formal, que é visitar esse caminho novo que estamos construindo. Estamos construindo um caminho neuronal, um caminho químico. Então, estamos
reprogramando a nossa mente, construindo novos caminhos, novos pensamentos, estamos treinando a nossa mente para pensar de uma determinada forma, para sentir de uma determinada, para perceber de uma nova forma. E para isso, o treinamento sempre é repetição. Então, temos que repetir esse novo programa todos os dias. O melhor é 2 vezes por dia. Mas para o iniciante, vamos colocar uma vez por dia. Vamos colocar fácil. Pelo menos uma vez por dia. Vamos a deixar bem aberto para o iniciante. A qualquer momento, em qualquer lugar. Logo a gente vai definindo qual é o melhor momento e qual é o melhor lugar. A própria prática diária, com consistência, ela vai definir para nós qual é o melhor momento e qual é o melhor lugar para que realizemos a nossa prática. Porque, como tudo, a gente come a meio-dia, chega a meio-dia, a gente tem fome. Se a gente dorme às 9 horas da noite, chega às 9 horas, a gente tem sono. Se criam hábitos. São hábitos químicos, são hábitos físicos, são hábitos emocionais, são hábitos mentais. Estamos construindo novos hábitos. Então, vamos construir um novo hábito e vamos integrar como parte da nossa forma de viver a meditação. Então, essa é a base do compromisso meditar todo, num princípio, em qualquer horário, em qualquer lugar. E a própria prática vai definir para nós qual é o melhor momento para a nossa meditação. Assim, já de uma forma clássica, já sabemos, né, por séculos de meditadores, que o melhor horário sempre é ou a primeira hora da manhã ou a última hora da noite. São 2 momentos muito especiais, onde a nossa consciência já está num processo de transe. Transe para dormir, transe para despertar. Significa que a atividade cerebral está mais lenta nesses momentos. Então é mais fácil reprogramar, é mais fácil meditar, é mais fácil descansar num nível de percepção interna ou de consciência mais profunda. Mas para quem não consegue, porque levanta correndo e cai como um morto, pois pode ser a meio-dia, meia-tarde, a qualquer hora, depois se comer. Para o principiante, vale tudo. Logo vocês vão ver que se aproveitam esses 2 momentos de transe, vai ter mais velocidade e vai ter mais profundidade. Então, vamos ter práticas mais profundas e mais rápidas e maior transformação. Então, isso mesmo nos motiva a construir um ligeiro esforço de utilizar esses momentos. É somente a título de informação, mas, assim, para o iniciante, é bastante aberto e bastante velado. Então, vamos a começar esse ciclo de meditação. Estamos utilizando um método atual. Ele é desenvolvido pelo nosso mestre Mingyur Rinpoche. Mingyur Rinpoche, por compaixão, ele desenvolveu um método atualizado, mas esse método atualizado ele está fundamentado, ele está embasado no método tradicional apresentado por Siddhartha Gautama, Shakyamuni Buda, o Iluminado, que é os ensinamentos do Buda que nós seguimos, que vem da Índia, de 500 anos antes de Cristo. Então, Siddhartha Gautama, um ser humano igual que nós, ele atingiu esse nível desperto. E esse nível desperto é chamado nível búdico. Búdico significa iluminado, desperto. Ele atingiu esse estado e ele ensinou como ele fez para atingir esse estado. Porque ele fala, esse é o caminho para todos, homens, mulheres, jovens, idosos, não importa, é um caminho humano de evolução. Então, esse caminho que ele ensina, que é o caminho da introspecção, da meditação, Mingyur Rinpoche apresenta esse mesmo caminho de uma forma atualizada para os tempos modernos. Então, é fácil para nós, mas é o mesmo caminho. Então, está baseado nos sutras, na palavra de Buda. Esse curso de meditação, ele está fundamentado no Sutra da Atenção. O Sutra da Atenção é o primeiro ensinamento que Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado, Shakyamuni, ensinou quando ele teve o grande despertar debaixo da árvore de Bodhigaya. Ele estava numa meditação profunda e teve um grande vislumbre, uma grande iluminação. A primeira coisa que ele fez
foi ir de encontro aos amigos, que eram 5 amigos, e na última etapa estavam meditando juntos. E ele se dirigiu até o Ganges, ele saiu de Bodh Gaya, foi andando até a beirada do Ganges, que é onde se encontravam seus amigos, e ele deu os primeiros ensinamentos. Então, os primeiros ensinamentos dele ele explicou as 4 nobres verdades, que logo falaremos no curso de Introdução ao Budismo, e ele ensinou o método da cessação do sofrimento, apresentando o Sutra da Atenção, que é como meditar corretamente para poder atingir esse nível de iluminação, essa experiência interna de iluminação, que é a causa da cessação completa de todo o sofrimento, através desse despertar, dessa expansão de consciência, desse salto quântico. Então, esse é o caminho que nós vamos seguir. Então, é o caminho fundamentado nos ensinamentos clássicos, do budismo clássico original, atualizado para uma linguagem moderna, uma linguagem contemporânea dos nossos tempos. O método se chama Alegria de Viver. Ele é exposto nesse livro, que foi o primeiro livro que Mingyur Rinpoche escreveu, Alegria de Viver. Esse livro é a primeira edição, ele foi reeditado, ele está com uma nova capa, e vocês podem conseguir ele através da editora Letra Lúcida, que tem a reedição desse mesmo livro. Também é conseguido em PDF, ou seja, gratuito. É um manual de meditação, e esse é o manual de meditação que nós estaremos seguindo nesse curso de meditação. É Lúcida Letra. Lúcida Letra. Obrigada. Lúcida Letra. Ah, assim, completando. E logo, esse curso de meditação que ele desenvolve em 3 níveis. O primeiro nível é o nível de concentração e atenção, que é o que está exposto nesse manual de meditação, Alegria de Viver. Depois temos um segundo nível, que é fundamentado nas qualidades da mente desperta. Então, vamos falar dos 4 incomensuráveis: amor, compaixão, alegria e estabilidade, que seria o nível 2 das qualidades. Primeiro, a gente vai conseguir estabelecer a mente nessa concentração interior, para poder ver a nossa natureza. E uma vez que conseguimos ter a concentração que permite a visão, aí vamos investigar com a concentração as qualidades. E o terceiro nível, que é o nível mais precioso, é o nível da sabedoria, que é o nível mais profundo, é onde vemos quem somos verdadeiramente. E vamos ver essa luz infinita, essa consciência infinita, e vamos dar-nos conta que isso daqui apenas é um teatro, um sonho, uma ilusão. E é a grande liberação, que é a sabedoria, que é o nível 3. Então, são 3 níveis. Está projetado cada nível para ser realizado em 6 meses. Então, esse curso ele tem um projeto de 6 meses. Às vezes, conseguimos fazer em 4 meses ou em 5 meses. Vai depender um pouquinho de como o grupo vai trabalhar, como a gente vai fluir com os ensinamentos. Mas o projeto do curso é um projeto de 6 meses, então estaríamos terminando em junho, começando agora em janeiro e terminando em junho. Mas talvez a gente consiga trabalhar um pouquinho antes, né? Vai depender de como a gente vai conseguir, porque às vezes a gente não consegue. Cada semana tem uma meditação, tem uma lição de cada. E às vezes é difícil, por exemplo, meditar na dor. Dor dói, tem muita resistência para que a gente consiga relaxar na nossa dor. A nossa dor é nosso trauma. A nossa dor é nosso inconsciente que ferve dentro da gente. E às vezes em uma semana a gente não consegue. Às vezes precisa 2 semanas, 3 ou um mês. Então isso é o que vai, dependendo da capacidade, a gente tem que ficar mais tempo. O início, por exemplo, o início que vamos iniciar hoje, a primeira semana, a gente aprender a concentrar a mente. Então, se a assembleia ainda é muito neófita, que nunca concentrou a mente está muito agitada. Então, às vezes a gente precisa de um mês para poder conseguir, ou 3 semanas, mas em uma semana, desde logo, precisa ser um pouco avançada a assembleia para conseguir, né? Então, essa primeira semana, esse início é um mês em concentração. Mas às vezes a gente consegue em 3 semanas e todos estão com a mente
bem concentrado, a gente não consegue passar para outro nível. Mas ele está configurado, desenhado, para que em 6 meses todo mundo vai ser expertos em meditação. Todo mundo vai conhecer com muita clareza os caminhos internos e não importa a circunstância que se apresente, vamos saber concentrar e descansar na paz, experimentar a felicidade interior e ser de benefício para o nosso entorno e para as circunstâncias que se apresentam, porque vamos ser uma fonte de equilíbrio e harmonia. Isso vai não somente trazer benefício próprio, mas também traz benefício local, benefício para todos. Sempre lembrando que o benefício próprio e o benefício alheio vão unidos. Se nós estamos bem, nós geramos um campo energético que favorece que os demais também estejam bem. Então, sempre que existe um benefício próprio, existe um benefício para todos. E esse todo se amplia consciente ou inconscientemente para a humanidade, para todos os seres. Então, esse benefício local, que tem que ver com o nosso círculo de amigos, familiares, ele também se expande para o global. Conscientes ou não conscientes dessa expansão, isso está acontecendo. Estamos todos conectados por diferentes redes de energia. Então, se existe benefício próprio, existe benefício para todos. Isso faz parte da verdade, né? Então, essa é um pouco assim uma introdução geral. Então, vamos agora entrar numa experiência introspectiva e vamos a receber as instruções. As instruções que recebemos, é muito importante que vocês entendam que no budismo, não é a mente intelectual para a qual nos estamos dirigindo. Não se trata de ter esforço para reter conhecimento. É o contrário. A gente quer atravessar essa mente conceitual e quer entrar numa experiência interna, não conceitual. Então, a forma de ouvir e de receber os ensinamentos é uma forma relaxada e aberta. Depois, se vocês quiserem revisar conceitos, temos o livro, tudo está aqui no manual. Temos a aula gravada, se quiserem revisar para tomar apontes, anotações, numa parte mais analítica e reflexiva, temos os conteúdos. Mas a forma de receber os ensinamentos é aberta, é em meditação. Então, é muito importante o conforto do corpo, vocês estão bem sentados. Em qualquer momento que exista alguma tensão, no budismo tibetano, o nosso foco não é o corpo, é a mente. Então, se tem algum bloqueio energético no corpo por causa da postura, tão simples como reacomoda a postura e continua a meditação. Então, é permitido o movimento, então, se está ruim assim, estica, mas o importante é que o corpo esteja confortável para que a nossa mente possa descansar nesse conforto. O que se pede, que se dá importância, é a verticalidade do corpo. Pode ser numa cadeira, numa banqueta, pode estar encostado na parede, mas a importância dessa verticalidade do corpo, porque existe toda uma rede de canais de energia para que possamos receber melhor e com mais profundidade essa iluminação que os ensinamentos nos está oferecendo. Então, corpo confortável, flexíveis, não aguenta dor, se tem dor, reacomoda a postura, se tem tensões e descansa nesse conforto do corpo e descansa nesse conforto da mente. Temos almofadas para melhor reacomodar a postura e sempre buscando conforto, nada de resistência, nada de luta e nada de esforço. O budismo tibetano apresenta um caminho do não esforço. O esforço é um obstáculo. Não buscar. A busca é um obstáculo. Então, temos que soltar o buscador com as suas expectativas, temos que soltar a tendência de objetos que agarrar, não existe nada a ser agarrado, e tudo que surge, solta, solta. Solta os pensamentos, solta as sensações, descansa. É um descanso profundo. Nesse descanso profundo é onde se apresenta, é onde surge a verdadeira experiência. Se falamos, que bom estar aqui, ela vai embora. Quando tem um alguém, um algo,
a experiência se perde. Então, simplesmente solta, e se a mente se fixa e se distrai, não passa nada. Me dei conta, me distraí, solto, volto na respiração, no corpo, ou seja, reposiciono a minha mente. A distração não é um fracasso, pelo contrário, é um crescimento. Dar-se conta que se distrai, isso é ser consciente da distração, isso é força interior. Então, cada vez que a gente se distrai, a gente está acumulando energia de sabedoria e está crescendo a nossa força interna para estar presente no aqui e agora. É assim que nos vamos desenvolvendo. Então, os obstáculos, eles são sabedoria, ele é a energia da sabedoria. Então, quando a gente consegue se libertar de um obstáculo, a gente evolui, tem crescimento. Então, não vemos os obstáculos ou as distrações como algo negativo, mas como algo positivo a ser integrado no caminho. Então, entender esses princípios para não gerar luta, resistência, esforço, tudo isso faz parte da ilusão. A verdade, ela é abertura, é flexibilidade, é fluidez, é acolhimento, acolhendo tudo que surge e liberando é energia. Então, acolhemos os nossos obstáculos e quando liberamos os obstáculos, ganhamos energia. E essa energia é sabedoria, e sabedoria é evolução e crescimento. É assim que nos vamos transformando num ser virtuoso, num ser de sabedoria, em qualidades que se apresentam. Então, vamos a descansar. A gente vai estar um período descansando, depois já abrimos diálogo. Então, vamos a pôr o corpo de forma confortável, conectando com a respiração. A gente vai fazer nesse programa vários tipos de meditação. Esse primeiro nível de meditação, essa primeira entrada, não vamos utilizar música, não vamos utilizar nenhum apoio sonoro e nenhum apoio externo. O nosso apoio vai ser a nossa respiração. Então, o primeiro exercício é aprender a concentrar a mente na respiração. Lembrando que é uma concentração aberta. Então, o que significa aberta? Significa que eu não excluo nada. Sensações, pensamentos, sentimentos, qualquer evento que a mente se fixa, acolhemos, incluímos e soltamos. E mantemos a nossa posição, nosso compromisso na respiração. Então, a respiração é o primeiro ponto de concentração. E é o mais fácil e está sempre junto a nós, não é exercício, não queremos mudar a nossa respiração, queremos somente ser conscientes do que estamos respirando, conscientes da vida, e ao estar conscientes da respiração, surge um estado de presença. Estamos presentes aqui agora. Então, a respiração, ela nos posiciona numa qualidade de abertura. Abertura ao corpo, abertura aos sentimentos, abertura à mente. E nessa abertura, nos apoiamos na respiração. E deixamos que tudo se expresse, que tudo flua, sem fixação. A nossa fixação, o nosso apoio é a respiração. Vamos a nos familiarizar com esse estado de abertura, onde descansamos na respiração, mas estamos abertos a toda experiência. Mas, ao mesmo tempo, não prendemos, não nos fixamos às experiências que surgem, mas aprendemos a permanecer descansando na abertura, consentindo a respiração, estabelecendo a mente no momento presente. A paz e a felicidade sempre está no aqui e agora. A felicidade, ela surge da paz. E a paz surge da concentração interior. Então, quando nos concentramos na respiração,
e deixamos que tudo flua na abertura, a paz, ela vai começar a surgir natural e espontaneamente. Essa consciência que se abre se torna plena. E essa plenitude é a paz e a felicidade. É uma experiência que surge, não se busca. É um estado onde nos colocamos e se apresenta a experiência. Se queremos agarrá-la, desaparece. Se buscamos, não encontramos. Então, o propósito é tão simples como descansar na respiração. Sentindo esse movimento do ar que entra e sai, é natural, é espontâneo, sem esforço. Deixando a respiração tal qual está. Aqui podemos fazer algumas respirações profundas, vamos respirando, exalamos com a boca, liberando todas as tensões do dia, do passado, da vida. Nessa inspiração nos abrimos ao infinito, ao universal, e ao exalar, deixamos que através dessa abertura a energia universal solte todas as tensões, soltando o passado, soltando o futuro, soltando antes de onde viemos, soltando depois para onde vamos. Me ajuda muito soltar pela boca o ar, essas primeiras respirações. As instruções clássicas nos orientam a realizar 9 respirações, onde as 3 primeiras soltamos o passado, as 3 seguintes o futuro, e as 3 últimas, tudo que está no momento presente nos atingindo. Aplicamos essas 9 respirações de purificação, é muito mais fácil. Depois de realizar as 9 respirações de purificação, nos estabelecemos com a mente aberta e nessa abertura elevamos nossa mente. Elevação significa conectar com a sabedoria, com amor, com compaixão, abrindo nossa mente nesse espaço universal. Quando abrimos nossa mente, abrimos nosso coração e geramos essa aspiração superior, inspiração superior para o benefício de todos os seres. Paz para o mundo, felicidade para todos os seres, uma mente superior de abertura, onde conectamos com essa fonte suprema, infinita, consciência universal e distribuímos paz para o mundo. Nós estabelecemos nossa mente na abertura, na expansão, isso é um estado de elevação. Saímos da nossa mente comum e nos elevamos para uma mente universal,
mente e coração abertos, conectados nesse campo infinito, consciência infinita, coração aberto, conectados com todos os seres, para o benefício de todos os seres. E assim nos posicionamos e descansamos agora na respiração. Corpo, mente, aqui agora. O ar entra e sai, natural e espontâneo. Deixando que pensamento de tudo que surja transite em liberdade, assim como nuvens, através da respiração, mantemos nossa mente descansando na abertura. É nessa abertura, nessa concentração na respiração, que se apresenta a fonte da paz e da felicidade interior. A mente que distrai, voltando. A mente bem posicionada na abertura, bem motivada, elevada. É nosso momento de descanso, sem esforço. Relaxamos a mente. Relaxamos a mente e permanecemos presentes. Nada a ser controlado, nada a ser buscado. Abandonando esse hábito de se perder nos próprios pensamentos. Deixando as portas das sensações abertas. Não bloqueamos nada, não evitamos nada, não seguramos nada e deixamos que tudo flua. À medida que vamos nos familiarizando a descansar na abertura, na expansão, na respiração, naturalmente vai surgindo nesse descanso uma qualidade. A abertura tem a qualidade da plenitude, sem buscar. Vamos estar agora 10 minutos na experiência. Sempre lembrar de descansar, de relaxar. A respiração é nossa plataforma de descanso, nosso apoio. A mente aberta é a contemplação, contemplar. Contemplando o movimento é natural, no céu tem nuvens, no mar tem ondas, no espelho tem reflexo, na mente tem movimento. É energia que se movimenta. Consciência e energia estão sempre unidos. Consciência contempla a energia que se expressa. Ao deixar de fixarmos nomes, conceitos, etiquetas, pensamento, contemplamos
como se estivéssemos sentados na beirada de um rio, contemplando o fluir do movimento. Às vezes vem um tronco, vem uma folha, mas passa, flui, tudo é impermanente, tudo flui. E quando nessa introspecção, nesse descanso interno, descansamos bem na respiração, nos abrimos em contemplação, em um estado de abertura. Esse estado é confortável. Esse conforto é pleno, é completo. Pensando no conforto interno, quando deixamos de estar fixados no movimento, descansamos no não movimento, a experiência da paz da nossa natureza. Descansamos no não movimento, na paz. Essa paz tem a qualidade do pleno. Paz e felicidade sempre estão unidas. 10 minutos de experiência. Com pensamento, sensações. Essa abertura permitindo que tudo flua, descansando nesse estado de perfeição, não interferir, soltando e liberando.
Então, iniciamos nossa meditação com uma afirmação, com uma mente positiva de oferenda, quando estamos com a consciência aberta e bem motivados, oferecendo paz e harmonia para o mundo. Ao concluir, também fechamos a nossa meditação com uma oferenda. Assim nos familiarizamos, treinamos a nossa mente para entender que estamos conectados com todos os seres e que somos uma oferenda. Então, oferecendo a energia positiva da nossa concentração, da nossa sabedoria, se transforma em uma causa positiva que oferecemos para a consciência da humanidade, para que todos os seres experimentem paz e felicidade interior. Fazemos essa oferenda, essa emanação, inspiração mais profunda, conectando com aqui e agora, corpo, mente presentes. E vamos abrir um leve diálogo, somente para ver como foi a experiência da meditação. Foi difícil para alguém? Tá muito cheia a mente de coisa? Estado e joga essa respiração no futuro e no presente. Para mim foi muito terapêutico Ah, e eu vi que o cérebro estava bem barulhento, embora eu achasse que ele estava razoavelmente estabilizado. Veio muita coisa do passado e muita coisa do futuro, pelo bom, que eu percebi, sim, ansiedade, sim. que eu nem tinha Não, é maravilhoso identificado. parar. É maravilhoso. Porque você consegue ver o que está acontecendo, né? Porque quando a gente está em movimento, a gente está tão em movimento que a gente não consegue se perceber. E quando você para um momento, começa a fazer blu, 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 blu. O que está dentro começa a borbulhar, né? Dentro de nós. E, e tem vários aspectos. Tem esse aspecto, assim, bem confuso e kármico, passado, futuro, blá, 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 confusão, né, aleatório, mas também tem boas ideias, pelo menos surgem soluções, também aparecem coisas boas, né, à medida que a mente ela vai repousando e vai se tornando mais luminosa, mas também na meditação temos que soltar essas boas ideias, entende? Não temos que fixar, mas ter em conta, também surge insight, também pode surgir raios de iluminação, entende? Ah, um vislumbre. Nossa, tá aqui a resposta que eu estou buscando. Mas solta, deixa o espaço, libera o espaço. Então, a meditação ela é maravilhosa, porque não somente ela consegue mostrar para nós a nossa confusão, mas ela também nos abre a, a, a receber uma informação de sabedoria. Ela nos abre a intuição. Ela é onde temos acesso à solução de todos os nossos problemas. E não somente solução, mas também a informação de sabedoria. Então ela também traz muitas coisas. Mas, claro, num primeiro momento, a gente vai ver como está a nossa mente. Então, vai aparecendo, à medida que vai soltando, que vai limpando, essa própria mente luminosa, ela também vai trazendo as respostas que necessitamos. A gente vai. O mestre, o nosso guia, está dentro de nós, o Buda está dentro de nós. Então, à medida que vai limpando essa confusão, então essa luz interior, esse mestre interior, o Buda interior, ele também vai se manifestando. Essa informação da mente universal, ela também se expressa na nossa mente. Então, a meditação também é um farol que nos guia e que nos dá as respostas do que devemos fazer. Então, deixamos de buscar fora e passamos a consultar dentro, mas sem buscar a resposta, porque senão a gente não encontra. É simplesmente descansa. O primeiro que a gente vai ver é a confusão. Mas se a gente vai soltando essa confusão, a gente vai se abrindo a uma experiência mais luminosa. Então,
traz a confusão, mas traz a iluminação também. Incomoda mais o corpo longe, eu não sei. Começa a doer aqui, Então, isso são bloqueios energéticos. São bloqueios energéticos, né? Essas dores, elas têm imagem. Elas vão acompanhadas também do passado, do futuro. É a mesma coisa, entende? Só que atualmente se fixa no corpo. Mas depois daí ela vai se fixar em movimentos. É o mesmo movimento. Mas aí você reacomoda a postura. Não gere resistência. E é muito interessante porque a dor pula. Ela vai no pé, tá doendo. Aí você move o pé. Aí vai nas costas, aí move as costas. Aí vai aqui, move ali. Entende? Mas vem a ser a mesma coisa de uma história do passado, de uma história do futuro. São contrações no nosso corpo de energia de histórias bloqueadas. Então, quando a gente senta, esses bloqueios energéticos, eles tendem a se liberar. A gente solta eles, assim como solta os pensamentos e as histórias que vão passando, mas o importante é que você está se dando conta que está se desbloqueando. Então, a meditação é a grande yoga purificadora. Ela traz um desbloqueio energético, emocional, mental. A gente vai soltando através da concentração. é isso mesmo. Faço verticais, só É. vai. Mas chega um momento que é muito bonito, né? Quando a mente está mais treinada, é que você já não sente o corpo. Ou seja, você realmente, o corpo ele adquire um equilíbrio relaxado, ele simplesmente se relaxa e o corpo desaparece. E você só está trabalhando já com a mente, né? Então é um pouquinho mais ali, você vai ver que o corpo ele já, essas tensões se liberam, mas dói, no começo dói o corpo. Tem muitas tensões. Sim. Ou pessoas que já tiveram um pânico, você tem uma hiperventilação, doença, a respiração é mais difícil. É Uhum. mais difícil se concentrar na respiração. Aí, sem querer dar spoiler das costas e tal, mas acho que as outras práticas com outros objetos, elas acabam sendo mais fáceis. Então, É. por exemplo, para mim, até hoje, a respiração é mais Até hoje é Até hoje é difícil. mais E você sabe que é o objeto de apoio clássico. E o mais fácil e o mais próximo é a respiração, porque estamos respirando. Então, em qualquer condição, é. Uhum. de frequência ansiedade, mesma coisa, gatilho. Ah, que interessante. Estava na respiração, aí começou. Aí eu, olha só, você está chegando. Você está chegando. É, eu Uhum. comecei a me autorregular, Ah, mas é exatamente isso que a Karen falou, para pessoas que têm a mente muito ansiosa, já tiveram síndrome de pânico, tem esse gatilho. interessante, interessante, né? Ansioso e tal. E a primeira vez que eu vim aqui no Templo Budista foi em 2015. E foi no auge da minha ansiedade e tal. E eu não consegui dar sequência, assim. Eu tive que voltar anos depois, quando eu estava bem terapeutizado e dedicado, para eu poder me entregar à prática, assim. E que me leva ao... É interessante essa colocação, porque a ansiedade, ela é uma doença atual. Sabe, na época de Buda não existia ansiedade. Os tibetanos, a cultura tibetana, não conhece nem ansiedade, nem depressão, nem insônia. Eles não conseguem entender, porque não existe na cultura esse tipo de estado mental. Esse estado mental, ele é atual e é produzido pelas tecnologias novas que nós temos, como o smartphone, por exemplo. Antes do smartphone, na minha época, de criança, de adolescente, eu tenho 60 anos. Então, na minha época, que eu era adolescente, não existia ansiedade, não existia depressão, porque não existia computador, notebook, não existia smartphone, não existia internet. Então, a vida e o ritmo de viver era muito lento, era carta que se escrevia carta por correio, se demorava dias em receber.
telefone não existia, era caríssimo o telefone. Então, a comunicação era muito lenta, muito difícil, estava tudo muito distante. Então, o ritmo de vida, o dia, o ano, passava muito devagar. Então, não existia. Então, claro, o que hoje temos é muito diferente do que havia. Então, essa técnica de apoio na respiração é para uma época e um contexto onde não havia síndrome de pânico nem ansiedade. Então, é muito esclarecedor o que vocês dizem, né? Como hoje, apoiar-se na respiração, apesar de ser o mais fácil e o mais próximo, devido a essas doenças que desenvolve uma cidade como São Paulo, que é onde nós estamos, né? Não estamos numa cidade do interior, que é bem diferente também, né? Então se torna uma técnica muito difícil. Tem estudos também, bom, eu já vi relatos de alunos Uhum, de alguns tipos de ansiolíticos, na uhum, casa quando existia ansiolíticos, sim, mas alguns tipos de ansiolíticos eles trazem, quando feita a prática da respiração, eles também acabam dando um desconforto, um conforto chumbido. sim. Então, Eu tive aqui no templo alguns meninos que estavam em crises, que vieram em crises aqui, e o psicólogo proibiu a meditação. O psicólogo falou que para esse estado a meditação não era boa, nem meditação, nem visualização, nem mantras. depressão, ela está produzindo ela já está virada para dentro numa ruminação de pensamentos extremamente Sim. negativos. Melhor que você colocar mais foco ainda É. nisso. Logo no mosteiro, quando eu estava, no mosteiro que eu fiz meu treinamento, havia médicos tibetanos e eu acompanhava muitas consultas, acompanhava os atendimentos, né? E me chamou muita atenção que para casos de depressão, eles também diziam para não meditar. E aí o que eles diziam que era trabalho corporal. Então, eles aconselhavam o Qigong, o Tai Chi, o Kung Fu, yogas, mas a meditação em movimento, não a meditação estática. Então, eles partem de um princípio que a meditação, assim, estática ou como introspectiva, digamos, né, é para uma mente saudável. É para uma mente equilibrada, não é para uma mente que está em desequilíbrio. Uma mente em desequilíbrio é melhor uma meditação em movimento. Então, bem pontualizado. Sim, exato. Mas para uma mente que está em desequilíbrio, a meditação em movimento, ela é mais eficiente. É, sim, Você faz determinada postura, determinado asana. sim, Você leva a pessoa a observar aquilo e deixar de observar os pensamentos. exatamente, exatamente. Mas esse curso de meditação, ele tá dedicado para pessoas saudáveis que queiram aprender a meditar Minimamente fora de crise, né? Ou minimamente fora de crise, amor. fora de crises Tô garantindo. e Um pouco mais baixo. Mesmo para quem está mais ansioso, que tem a mente ansiosa, acho que os próximos objetos de meditação. Aham. quem está no momento não Sim, crítico. mas assim, esse método é um método fundamentado no clássico, e é o que Buda ensinou, o clássico, né? E Buda o primeiro ensinamento que ele dá é na respiração. E o apoio da respiração é considerado o mais fácil e mais perto. Então, ele é o mais utilizado. Eu mesma, o que eu utilizo na minha prática é a respiração. Apesar de conhecer todos os apoios que nós vamos a conhecer durante o método, ele acaba sendo o mais fácil e o mais rápido e o mais direto.
Mas assim, não é um método, a gente não está utilizando um método, um curso de autocura ou de sanação. É um método para aprender a meditar e para que a gente possa ensinar as pessoas a meditar. Mas ele é baseado em pessoas que estão é, maduras para o autoconhecimento. Então, são pessoas que estão buscando o crescimento, como eu falei na introdução, buscando o crescimento interior, fazer uma assembleia qualificada de pessoas já amadurecidas que reconhecem que a felicidade não é um caminho externo, mas sim um caminho interno e querem conhecer, aprimorar esse caminho interno para viver em paz e ser feliz. Então, parte do princípio de pessoas que estão buscando o autoconhecimento, a transformação, não são para pessoas doentes buscando a cura, a sanação. Para isso a gente trabalha outros métodos, outras técnicas mais focadas no que está necessitando essa pessoa, se está numa crise disso, numa crise daquilo, e para isso o Vajrayana, que é o budismo tibetano, com o método de visualização e mantras, que são frequências, ele é mais efetivo do que a meditação profunda e introspectiva. Aqui é um método para a iluminação da mente, para se liberar da dualidade, que é toda a prisão do ego, que são os limites conceituais de nomes e etiquetas, que faz com que tenhamos uma vida reduzida, e essa redução é a causa do nosso sofrimento, que são os nossos conceitos, isso é bom, isso é ruim, isso aqui. Então é um curso de autoconhecimento baseado na evolução da consciência. Então é um curso de meditação para quem quer realmente se libertar do sofrimento, de todo o sofrimento e ser um guia para a humanidade poder ensinar os seres a se libertar através desse método, né? Mas bem, é um curso para formar professores ou formar guias para a nossa vida, para os nossos amigos, para os nossos familiares, ou seja, para ser um ser autêntico, um ser desperto no mundo. Então, não está focado na autocura ou na sanação. Para isso seria outro curso, não esse, né? Eu já senti assim, uma sensibilidade na minha pele, assim, como se. E às vezes eu abri o olho e vejo tinha um ar-condicionado, assim, me refrescando. Eu sentia muito uma brisa fresca. Aham, E não vinha da janela, vinha assim de cá. E sim. eu estava com muito calor, estava suada, mas eu sentia, parece um aumento da sensibilidade Uhum. da pele. Engraçado, meditar me dá calor. Geralmente eu tô super suando. Depende, as duas coisas existem, né? Porque a gente tem um corpo de energia. Então, quando a gente senta para meditar, os ventos, que são os movimentos de energia nesse corpo, eles são ativados. Então, a gente está ativando um vento, um movimento de energia de sabedoria, através da concentração e através das instruções que estamos recebendo. Então, esse vento, às vezes, é um vento fresco e às vezes é um vento quente. Às vezes temos o calor do fogo, que ele está queimando as impurezas, ele está purificando. Então, toda a nossa confusão, preocupação, medo, aflição, raiva, calor. Então, aí é um fogo que se acende no nosso interior, que às vezes a gente soa meditando, entende? Escorre suor. A gente fala, nossa, que calor está aqui. Mas é o fogo da sabedoria que está purificando todas essas tensões que estão, esses bloqueios, ele é consumido por esse fogo. Então, existe o calor da meditação, mas também existe o sopro da meditação, que é o vento fresco. Então, assim como temos o fogo, temos o ar, temos elementos se movendo dentro dos nossos canais de energia. E esse vento, ele é muito bom, porque é como se sopra um vento e que todo esse pó, toda essa confusão, ela se dissolve. Então, são formas diferentes da energia do nosso corpo ser ativada através da sabedoria da concentração interior. Então, tem o fogo e tem o vento, que sopra ou que queima, né? Às vezes também tem a água, que refresca,
Também, então, são ativados as qualidades dos elementos que se movimentam pelo nosso corpo de energia, segundo a sabedoria que está sendo ativada através da experiência introspectiva que produz a concentração interior. Existem muitas experiências, às vezes é luz, às vezes cai como uma chuva de luz mesmo. Nossa, sou limpa pela luz, também tem, é muito agradável, né? Às vezes são chispas, tlac, tlac, às vezes parece que estrala, tlac, 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 desbloqueios energéticos. Você até ouve, tlac, como se fosse chispinhas assim, né? Mas tudo isso são experiências internas. Nada que agarrar e nada que esperar. Porque cada vez que a gente senta para meditar, é uma coisa nova que acontece. Entende? Hoje é o vento, logo vai ser o fogo, logo vai ser a água, logo vai ser a luz. Às vezes a gente senta para meditar e fala, nossa, como está dentro de mim. A gente tem raiva, coisa assim. E, às vezes tem uma grande paz, às vezes tem boas ideias, fala, nossa, que luminosa tá. Cada meditação é única. A gente vai sentar agora e fazer outros 10 minutos e vai ser outra experiência. Então essa é a beleza da meditação, onde sempre estamos presentes no aqui e agora, onde sempre estamos presentes no aqui e agora e abertos ao que a meditação vai trazer para nós, ao que vai expressar para nós. Já só uma experiência, voltando a falar da prática meditativa, já fazem 5 meses já que eu passei a frequentar o templo e tentar fazer a prática meditativa diariamente. Sim. Às vezes dá certo, às vezes eu consigo fazer todos os dias e às vezes não. E o que eu reparo nesses últimos 5 meses é que não ficou mais fácil. Tá? Eu não sinto que nesses 5 meses eu fiquei, putz, tô ficando craque, assim, sabe? Tô meditando, sou o mestre da meditação, assim, sabe? Ainda tá bem difícil ainda, e é exatamente por isso que muitas vezes eu me proponho a meditar todos os dias, mas daí você vai bem na segunda, aí na terça, aí na quarta você fez uma meditação meio safada, assim, aí na quinta você já não quer mais fazer. Então, eu queria que a senhora comentasse isso, assim, sabe? A primeira coisa que a gente tem que se libertar dessa ideia de fazer meditação. Ou seja, a não meditação é a melhor meditação. Não se faz meditação. Simplesmente você vai descansar e vai ver o que está acontecendo aqui. É uma auto-observação, na verdade, né? E não existe boa meditação nem meditação ruim, porque você está se auto-observando. Estou distraído, estou sem motivação, estou concentrado, entende? Então, difícil ou fácil também é relativo. O que é difícil? Estou distraído. Isso é o difícil. O que é fácil? Estou concentrado. Então, o importante é a autoobservação. Você se dá conta que está distraído. Por isso é difícil. Você se dá conta que a tua mente é muito distraída. Por isso é difícil. Então, o importante não é que seja difícil ou fácil. É que eu estou me dando conta de como está minha mente. Entende? Por isso é difícil, porque estou distraído. Aí eu me dou conta como é difícil estar concentrado. Entende? Que trabalho é estar concentrado. Mas isso não significa lutar ou colocar esforço. Significa dar-se conta. E isso é a motivação, esse dar-se conta, para sustentar a prática. Porque imagina se eu não sento para meditar, como eu vivo com essa mente distraída. Ou seja, isso vai trazer mais e mais confusão, mais e mais problema. Então, pelo menos eu estou dando-me conta de como a minha mente é distraída e eu estou aplicando o esforço necessário para treinar a minha mente em concentração, entende? Agora, o quanto difícil vai ser viver concentrado, isso é muito relativo. Mas pensa que é uma forma de viver, entende? E vai ter muitos altos e baixos. No sentido que tem etapas na tua vida que a tua mente está mais concentrada. Por quê? Porque você é energia. E essa energia está em relação com muitas redes de energia.
desde os astros, horóscopo, astrologia, planetas, as luas, o teu ciclo de nascimento, aniversário, sabe? É diferente um mês antes de você fazer aniversário de um mês depois que você fez aniversário. Tudo isso está te influenciando. É diferente a lua cheia da lua nova. É diferente como circulam os planetas e como nos influenciam dentro de todos esses campos de energia. Mas também tem aqui a tua família, tem aqui teu país, a tua cidade, São Paulo, teu país, o Ocidente, o mundo. Olha quanta coisa está nos influenciando todo o tempo. Isso é o que nos distrai. Então, são muitos campos de energia que nos estão continuamente nos movimentando. Por isso é difícil a concentração interior, entende? E logo vai ter etapas mais favoráveis e vai ter etapas menos favoráveis. Então, por exemplo, eu passei por uma etapa agora que foi no final do ano. Nossa, eu estava com raiva. Muita raiva, 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 raiva. Dezembro para mim foi um mês assim muito difícil. Eu falei, o que está acontecendo? Será os hormônios? Será as luas? Até teve uma pessoa que falou, me aconselhou, faz um exame de sangue, talvez você está com os hormônios desregulados. Porque também tem isso, tem menopausia, tem não sei o quê, tem tanta coisa acontecendo dentro do corpo da gente, né? E a gente que é mulher, a gente tem muito, tem o ciclo menstrual para aquelas que menstruam, os homens devem ter outros ciclos também. Então tudo isso está mexendo com a gente. É Natal, é Ano Novo, é tanta coisa acontecendo, né? E foi muito difícil para mim. Eu sentava para meditar e falei, nossa, aquela aflição dentro, sem objeto. Nada tá mal, nada tá acontecendo, minha vida tá boa. É interno, né? Por quê? Porque são tantas correntes atravessando. Então vai ter etapas que vai ser muito difícil meditar e conseguir essa estabilidade na concentração. E tem outras etapas que parece, nossa, o que acontece? Eu sempre estou no céu. Entende? Então, o mais importante não é estar no céu ou estar no inferno, entende? Não é estar na paz ou na aflição. O mais importante é que eu estou me dando conta do que está acontecendo dentro de mim. Estou sendo consciente. E sendo consciente, eu estou aplicando uma energia positiva para estar bem, estar melhor. Então eu aplico meus mantras, aplico isso, meus chás, eu vou trabalhando com as minhas circunstâncias. Eu sou consciente de como está a minha mente e com essa consciência eu vou aplicando causas e condições para transformar essa situação em uma situação melhor. Então, tira os estimulantes, coloca chá de relaxamento, põe suco de maracujá, vamos trabalhar, entende? Vamos colocar frequências sonoras. Sabe, vamos trabalhando com os elementos que nós temos para que possa a minha mente estar mais concentrada e mais presente. Então, o importante é que eu me dou conta, e dando-me conta, eu também vou estar aberta ao que eu preciso para me autorregular dentro dessa situação que nesse momento se apresenta. Às vezes é puramente interna, não é externa. Entende? É dentro que está borbulhando. Então, eu sou consciente disso através da minha meditação. Então, a meditação é uma técnica que vai nos ajudar a ser conscientes do estado que se encontra a nossa mente. E sendo conscientes, vamos aplicar causas e condições para que conscientemente eu dirija a minha mente para onde eu quero, que é para a paz, a harmonia, a felicidade. E aí tem que ver com alimentação, com exercícios, com lugares, com relacionamentos, com disciplina de dormir, horários de comer, o que se come, a que horas se começa a ser mais consciente da tua vida. E começa a ser mais consciente de aplicar métodos habilidosos para regular a tua mente. Você se torna um ser consciente. E você vai ver, se você come picante, você vai ter mais raiva. Você já tira os condimentos da tua comida, neutraliza. Entendeu? O que eu faço, né? Eu vou trabalhando. Aí quando eu vejo que eu estou equilibrado, eu me relaxo mais. Entende? Tira o açúcar, você vai trabalhando. Se a tua mente está em calma, você relaxa. Tá tudo bem, você consegue trabalhar bem com tudo, senão você vai sendo mais consciente. E a informação vai chegando também, para você ser mais consciente dessa autorregulação. Então não existe meditação boa nem meditação ruim. A meditação
É uma forma de você se auto-observar e ser mais consciente, e através dessa consciência se autorregular. Você precisa de um passeio no parque, entende? Você vai aplicar meios habilidosos de autorregulação para que a tua mente se concentre, esteja presente, aberta e radiante. Nós, principalmente ocidentais, nós temos uma ideia de evolução. Evolução. Se outros falam muito de evolução como se fosse um junior playing senior, que você vai galgando passos para uma melhor, até atingir a iluminação. E eu acho que a nossa vida e a meditação está mais para montanha-russa do que escada. Muito bom. Né? Então, por conta de situações da minha vida nesse momento. Então, acho que a gente precisa se libertar dessa ideia de escada, Sim. entender um pouco mais que a montanha-russa e aceitar, como a falou, aceitar o que se apresenta no momento. Né? Porque acho que só de observar você já está meditando. Já está meditando, exatamente. Não desanime. Não, não, não é questão de desanimar, é fundamental a meditação, porque é uma técnica de autoobservação e você está sendo consciente de como você está. E assim, cada meditação é única, cada dia é único, cada momento é único. Aquele que entrou aqui não é o mesmo que vai sair daqui. Isso é maravilhoso. Ou seja, assim como uma meditação, ela faz assim e te liberta de um montão de tensão, entende? Uma meditação, ela também faz assim e te faz ser consciente de muitas coisas. Então, cada meditação, ela vai ser completamente única, como cada momento é único, como cada dia é único. Então, a gente começa a estar mais presente, tanto na liberação como na abertura de receber. Entende? Cada momento você pode estar recebendo uma informação nova que pode transformar toda a tua vida e as tuas escolhas. E em cada momento você está soltando todo o peso que pode estar te bloqueando. Ou seja, essa é a grande liberdade que a meditação vai ensinar. E os retiros, eu já caí em tanta armadilha de pensar, nossa, eu vou fazer esse retiro vai ser super, né? Porque o último que eu fiz, eu atingi um estado de iluminação, eu vou começar. E não! De repente vem um demônio e me põe uma corrente no pescoço e faz assim, ó. Pá, e eu retiro, eu vou pro inferno. E falo, nossa, quanto lixo tem aqui, quanto trabalho. Eu que pensava que estava tão evoluída, olha o que tá. E sabe? Então é muito interessante esses processos de retiro também. Não, basta você falar assim. Era que próximo é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. A gente tem a sensação que a gente está errando. Puxa, já passou tanto tempo e eu não consigo chegar lá, né? Nossa, como eu sou burra, porque né, eu já chego, eu estava bem, já estou de novo eu aqui nesse lugar. E aí você entende que não, né? Eu não tenho, senão a meditação vai virar outra obrigação e aí Sim, perde totalmente a finalidade dela, né? sim. Então, acho que essa ideia é muito libertadora para a gente. É. E logo assim tem que tomar muito cuidado com engessar a meditação. Então a meditação ela se transforma em tenho que meditar porque me faz bem. E aí não tem meditação, porque na verdade a meditação não é um objeto, não é um algo. Não tem isso. É realmente um descanso interior e uma autoobservação para que a gente possa lidar melhor com as nossas circunstâncias e de forma consciente aplicar o que nesse momento é necessário para reequilibrar e sustentar essa homeostase, esse equilíbrio interior, essa concentração interior, esse descanso interior, paz e felicidade interior. O que necessitamos em cada momento da nossa vida para manter esse estado de equilíbrio. Então, a meditação ela vai nos ajudar a ver-nos melhor para aplicar de forma consciente as ferramentas necessárias para manter o nosso equilíbrio interno que se reflete no externo, né? Bem, então essa primeira semana
meditar na respiração 10 minutos. É o exercício para fazer em casa. Não tem boa meditação, não tem má meditação, e não tem meditação, e não tem meditador. É uma prática, uma técnica de auto-observação. E se auto-observando, ser conscientes do que necessitamos para autorregular-nos e manter esse estado de concentração e equilíbrio na nossa vida, interno, interno, interno. Não peça que o mundo mude, que o outro mude, que a família mude, que o trabalho mude, nada vai mudar. Somos nós que aprendemos a olhar para dentro e manter o equilíbrio interno para lidar com toda essa impermanência externa desde um equilíbrio interno. Então não é o mundo que nos desequilibra, somos nós que nos desequilibramos. Então somos nós que temos que aprender a nos reequilibrar através dessa concentração que é a paz e a felicidade interna. Da meditação, é interessante a senhora ressaltar, como já fez em outras aulas, sobre as dificuldades até mesmo dos mestres iluminados, porque as pessoas, nós, né, no Ocidente, como ela falou, temos a impressão de que, tipo assim, vamos meditar e minha vida vai ficar tranquila, legal, então na vibe. E não é, tipo, quando a monja revelou para mim que aquele mestre, eu não sei o nome dele, ele tem uma grande dificuldade com explosão, ele é um Sim. mestre. Aí eu falei, nossa, eu falei, poxa, então também não é tão ruim assim, tipo. Então, tipo assim, até os grandes mestres, a monja já deu aula sobre isso, e que ao se iluminar, eles, lógico, eles têm inúmeras dificuldades e provavelmente maiores do que as nossas, né? Então, o que acontece? Eles apenas sabem observar a dificuldade e transitar sobre elas, né? E acolher. Porque se estamos aqui encarnados, somos humanos. E todos temos os mesmos defeitos, chamados defeitos humanos. Então, as aflições humanas são as mesmas. E até mesmo os grandes mestres, como Sua Santidade Dalai Lama, também têm seus desafios. E tem suas parcialidades. Então, não seria ser humano e não estaria encarnado. Tem impureza. Então, é importante entender que temos que aprender a acolher as nossas impurezas e a dissolvê-las. São energia essas impurezas. Quando acolhemos, é quando somos capazes de ganhar essa energia, compreensão, sabedoria. Mas isso que você fala, Caio, Caio, Caio. Claro, temos tendências. Cada um tem suas tendências, que é o nosso caráter, personalidade. Então, o sexo, por exemplo, aí tem muitos desvios, tem muita obsessão, muitas pessoas estão presas, grandes mestres, grandíssimos mestres. Eu posso falar 10 agora mesmo. Entende? Isso é muito forte nos homens, particularmente a sexualidade do homem é muito intensa e tem muita fixação com esse prazer sexual. Então tem muitos mestres, homens, que têm dificuldade para lidar com isso. Dinheiro e poder, também tem muita fixação com querer mais e mais e mais e cai nesse engano também. É, tem várias coisas que são do humano, né? Que se enrosca bastante, né? Então, as mulheres estão mais relacionadas com apego, possessividade, então, um apego ao filho. Quantas mães estão aí grudadas com os filhos, né? Ou com os maridos. Então, a mulher ela tem mais essa dificuldade de lidar, mesmo sendo grandes mestres, ou seja, é humano isso. Então, todos nós temos um grande trabalho para realmente nos libertar de todos esses enganos e realmente realizar o espírito puro, o ser búdico, o ser verdadeiro. E estamos todos no mesmo barco, que é o barco da humanidade. Então, o trabalho é interno, autoliberação, e estamos todos trabalhando juntos, né? Seguindo a guia dos iluminados, daqueles que já se libertaram, mas se somos humanos, estamos no mesmo barco da humanidade. Então, isso é importante aprender a acolher-nos, né? E a entender o outro, e não se trata de rejeitar e falar, não, você. Não, somos todos e cada um está grampeado em algum aspecto desse barco da humanidade. Então, gratidão. Vamos fazer uma pausa agora.